sério problema, a corrosão. Ainda hoje, a corrosão metálica provoca grandes prejuízos materiais e causa acidentes, com perda de vidas humanas. Mesmo em casa, quem não se aborrece quando a geladeira, o fogão ou o automóvel começa a enferrujar? No IF-Teste de hoje, veremos grandes meios corrosivos atuando sobre o prego. Para entendermos melhor essa verdadeira doença dos metais. Os mais conhecidos que podem ter ocasionado essa corrosão, a corrosão ainda produz efeitos surpreendentes para quem não está acostumado. Antes de tudo, temos que ter em mente o que é corrosão. Estamos aqui concursando do Instituto Federal de Mato Grosso, o ensino médio integrado à técnica química. Eduardo, por que ocorre a corrosão dos metais? Porque a corrosão é um processo espontâneo. Que consome os metais produtos de corrosão, que são compostos semelhantes aos compostos da natureza, de onde esses metais são extraídos, ou seja, os minérios. Para que obtenhamos o metal, partimos do minério, que é um composto. Cedemos energia para esses minérios através de processos metalúrgicos. Então, temos metal. Bom, então, consequentemente, o nível de energia do metal é mais elevado do que o nível de energia do composto. Então, isso significa um desequilíbrio introduzido nas forças da natureza. E o metal, nesse estado, se encontra em um equilíbrio meta-estável. E em um meio corrosivo, como a atmosfera úmida ou a água, espontaneamente volta a força do mineral. É como se tiver saudade das origens? Exatamente. A ferrugem é um óxido de ferro semelhante ao óxido de onde o metal foi retirado. Isso explica o porquê da ferrugem. O procedimento. O procedimento é simples. Nós utilizaremos um prego, de preferência o mais novo possível, para ficar livre de defeitos indesejados. Logo em seguida, faremos uso de um recipiente para preencher com a solução. Nesse caso, utilizaremos ácido acético, ou melhor, vinagre. O prego é posto no recipiente, que logo é preenchido com o vinagre. A solução fica em observação por um período de 15 dias. O que acontece? Os resultados mostram que os objetos de ferro em contato com a solução em meio ácido apresentam uma coloração castanha avermelhada intensa, conhecida como ferrugem. Essa coloração é uma indicação da oxidação do metal. Esse processo, conhecido como oxirredução, envolve uma troca simultânea de elétrons. Essa etapa é acelerada pelos íons H+, presente na solução ácida do vinagre, dada pela equação. O procedimento. O procedimento é simples. Nós utilizaremos também um prego, de preferência novo. Logo em seguida, faremos uso de um recipiente para preencher com a solução. Nesse caso, utilizaremos água. O prego é posto no recipiente, que logo é preenchido com água residencial. A solução fica em observação por um período de 15 dias. O que acontece? O ferro, assim como o aço, não é resistente ao ambiente, mas ainda é o metal mais usado por causa das suas qualidades mecânicas e de seu preço baixo. Por que o ferro enferruja? Na presença de umidade, os átomos de ferro cedem 2 elétrons para 2 moléculas de água. Este fato é explicado pela presença de oxigênio e umidade, que são as principais causadoras da ferrugem, pois a água contém oxigênio dissolvido, e isso facilita a corrosão do ferro. 2 átomos de hidrogênio, um de cada molécula de H2O, recebem esses elétrons e se transformam em gás hidrogênio, H2. O restante da molécula de água forma íons OH-. Os íons de ferro ainda sofrem mais uma oxidação pelo oxigênio do ar e se transformam na substância castanha, conhecida como ferrugem. Quanto à solução de refrigerante, percebemos visualmente apenas o escurecimento do prego. O prego ficou bastante enferrujado e áspero. Testamos então a sua resistência, pregando-o em um pedaço de madeira. Tudo ocorreu normalmente. O prego fixou sem maiores dificuldades. Resumidamente, isso ocorre pela acidez da bebida. De acordo com a própria Coca-Cola, todo refrigerante possui uma pequena quantidade de ácido alimentar. O procedimento. O procedimento é o mesmo.
nós utilizaremos um prego. Logo em seguida, faremos uso de um recipiente para preencher com a solução. Neste caso, utilizaremos sulfato de cobre. O prego é posto no recipiente, que logo é preenchido com o reagente. A solução fica em observação por um período de 15 dias. O que acontece? O ferro é mais eletropositivo que o cobre, portanto, desloca o cobre do sulfato de cobre, tornando o seu lugar e formando sulfato de ferro. O cobre metálico formado deposita-se na superfície do prego. Quando o prego estiver totalmente recoberto de cobre, a reação diminui, até parar. Esta experiência não se trata de uma galvanoplastia, porque não estamos usando a eletricidade, mas sim de uma simples reação de substituição. A reação é a seguinte. Pense no modo de prevenir o enferrujamento. O mais óbvio, mais eficiente de todos é pintar a superfície, desde que a pintura não seja danificada. Se isso acontecer, o ar e a umidade penetrarão por aí, e o metal começará a enferrujar. Outra maneira de proteger o ferro, ou o aço, é a galvanização, processo no qual a superfície do metal é coberta por uma camada de zinco metálico. A galvanização é um processo mais caro que a pintura, porém mais eficiente. Um processo semelhante é muito usado para proteger os cascos de navios e as plataformas de pretório, feitas de aço. O casco do navio e as plataformas não são galvanizadas. São colocados blocos de magnésio metálico, que fazem o mesmo papel do zinco. O magnésio, em contato com a água do mar, sofre oxidação e liberta elétrons que protegem o aço. O magnésio é chamado de metal sacrifício, porque precisa ser trocado de tempos em tempos por causa do desgaste. Um dos fatores que também pode influenciar a corrosão dos metais é a temperatura, uma vez que seu aumento faz aumentar também o nível de oxidação do metal. Temos o exemplo do Titanic, que após tantos anos não apresenta o nível de corrosão esperado pelos cientistas. Uma possível explicação, além da proteção anódica e catódica, será o efeito da temperatura. Uma vez que a temperatura aumenta também o nível de corrosão do metal. Logo, se o Titanic se encontra naufragado numa zona da Terra muito fria, no meio do gelo, o metal de que é feito o barco não oxida. Outra hipótese será o nível de oxigênio presente no fundo do mar, uma vez que quanto menor for a sua concentração, menor é o nível e rapidez de corrosão do ferro. Dado que o nível de oxigênio no fundo do mar é reduzido, a corrosão do barco será mínima. Através da realização desta atividade experimental, podemos concluir que o oxigênio e a água são os principais agentes corrosivos do ferro. São vários os processos de proteção do metal: pintura, plastificação, proteção anódica, galvanização e proteção catódica. O pH pode influenciar a corrosão, não havendo uma relação igual para todos. Em soluções com pH muito baixo ou muito alto, a corrosão do ferro aumenta. O ferro, na presença de cobre, sofre oxidação, uma vez que seu potencial normal de redução é menor do que o potencial normal de redução do cobre. O ferro, na presença de zinco, não sofre oxidação, uma vez que tem um potencial normal de redução maior do que o zinco. A temperatura também influencia o nível de oxidação. Quanto maior a temperatura, mais rápida e maior o nível de corrosão de um determinado metal. O ferro é mais sujeito à corrosão do que o aço, uma vez que o aço é constituído por ferro e carbono. Assim, as ligações do ferro que se podiam oxidar estão ocupadas pelo carbono. Basicamente, os fatores que afetam a corrosão são materiais em contato com o ferro, condições ambientais, tais como temperatura, o pH, o nível de oxigênio, o ar, etc., e o tipo de metal de que é feita a liga metálica, além de que a forma de objeto não influencia a sua oxidação. E esse foi mais um IF Test, galera. Até a próxima.